Para consolar meu coração? Sim. Para me fazer ter frutos? Sim, claro, ter frutos. Para me fazer ter dons, ministérios, carismas? Sim, claro. Mas foi para ter controle na minha vida, para me tirar das arapucas, das armadilhas que o desejo da carne implantado pelo pecado adquirido na vida tem, na verdade, me escravizado. Ora, meu querido e minha querida, devemos andar sobre submissão do Espírito. Não é fácil, mas quando Deus percebe a sua luta, quando Deus percebe a minha luta diária para ter uma conduta de um homem diferente, não melhor do que os outros, até pior, mas diferente, fazer diferença no mundo, na sua casa, na minha família, na sua família. E, na verdade, nós vamos saber que teremos uma alegria plena que vem do Espírito que habita em nós, e não a alegria de uma piada mal contada. Se formos honestos conosco mesmo nessa manhã, se queremos beber e comer alimento sólido, nós iremos admitir que o céu é o último lugar que buscamos durante todo o dia. Na maioria das vezes nós estamos correndo atrás de pessoas que rezem por nós, gastamos horas às vezes buscando conselho, perguntando para as pessoas o que elas acham do nosso problema. Você acha que eu devo fazer isso? Você acha que eu devo fazer aquilo? O que você acha que eu devo fazer? E é triste dizer que muitas vezes a gente se recorre ao Espírito Santo como uma última opção. Se é que a gente chega a isso, mas deveria ser a primeira opção da nossa vida. Pedir ao Espírito que venha controlar o meu ser, o meu pensar, meu falar, meu sentir, meu agir, a minha vida. E eu sou livre mesmo ele dirigindo, porque muitos de nós já tentamos resolver problemas, já tentamos resolver situações, e como diz o mundo, demos com o burro na água. Por quê? Não deu certo. Fomos conduzir com boa vontade, com sonhos, projetos, mas o que nós fizemos era humano. Não havia uma direção espiritual do Deus que conhece o meu futuro. O nosso Deus é um Deus do futuro, nosso futuro pertence a Ele, e só o Espírito Santo pode nos dar direção de como, onde e o que fazer. Ora, a gente fica vendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pentecostes, de que a nuvem, o Espírito Santo, que como um barulho ensurdecedor, como um vento impetuoso, pairou sobre 120 pessoas que tinham se reunido no cenáculo após a morte e a ressurreição de Jesus. Essa nuvem, esse vento ainda continua soprando. Nós temos Deus na criação, Jesus na salvação, o Espírito Santo na consolação. Eu sou merecedor disso. Você é merecedor disso. Porque nós não ouvemos. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é como o vento que sopra no seu rosto, esparrama o seu cabelo, vira no avesso a sua sombrinha, o seu guarda-chuva. Mas você não o vê. O Espírito Santo é assim. Ele está agindo em nós, nós não o vemos, temos que senti-lo numa presença pessoal de Jesus, quando eu abrir meu coração, para sentir que Ele pode me tornar um adorador. Você uma adoradora, em espírito e em verdade. Que maravilha de promessa que o Senhor tem para nós. Nós não podemos ser mais pessoas como saco sem fundo que não para em pé. Precisamos nos encher do Espírito Santo para não galgar os degraus do labirinto, do abismo do sofrimento, das derrotas. Uma coisa é você ter o Espírito e outra coisa é você andar no Espírito. Não é para a sua vaidade, é para a glória do Senhor, que vão notar em você algo transformador. Vão notar de você mais paciência, que não é você que tem, é o Espírito que faz isso em você. Que você não é uma pessoa que só fica lamentando, murmurando, reclamando de tudo e de todos, você tem mais paciência. Que você não é uma pessoa emburrada, bicuda, que fica aí só lamoreando dos seus problemas, mas você tem uma alegria que pode transformar também a vida de alguém. Que sabe ter sabedoria do Espírito em você para saber quando e como resolver os problemas e não vai resolvendo de qualquer jeito. O Espírito Santo não veio para nos curar, veio para nos transformar. Por que muitas doenças a medicina diz que são criadas pela nossa mente? São chamadas de doenças psicossomáticas. E olha que são mais de 70% das doenças. Porque o restante é adquirido
pelo exagero da nossa vida, pelo comer, pelo não cuidar da saúde, ou adquiridas como herança genética. Mas a maioria delas são psicossomáticas e são receitados ansiolíticos, antidepressivos para nós. Por quê? Porque são doenças que não se tornaram física ainda, estão na nossa mente, estão dentro de nós, estão na nossa memória, estamos sofrendo com rancores, com raivas, com sentimentos de falta de perdão guardado do passado, com pessoas que passaram para a nossa vida, com as decepções que alguém nos deu no nosso casamento, no trabalho, em qualquer lugar, criamos ódio, tivemos sentimento de vingança, começamos a exercitar todas as obras da carne e vamos criando em nós pessoas tristes, abatidas, depressivas, ansiosas, e chegamos ao ponto de dizer que nós não nascemos para ser felizes. Por quê? Porque nós não vemos vitória. Mas se nós pararmos com responsabilidade e ver a atitude que nós estamos tomando a cada dia, diante de situações, se soubermos abrir o coração para amar, em vez de ser amado, se soubermos perdoar e pedir perdão, se soubermos caminhar na nossa vida, numa vida espiritual, é claro que tudo que, como o rei Midas, que colocava a mão virava em ouro, é claro que tudo que nós fizermos terá bênção, porque o Espírito habita em mim e você. Amém? Querido e querida, andar no Espírito é algo que a gente tem que observar. Há muitos cristãos falando piadas imorais, perto de pessoas que não têm muita conversão, que riem da piada. E nós achamos que já estamos pregando, estamos no ministério, podemos fazer isso que não contamina, mas está nos contaminando. Porque fazíamos isso de outra maneira. Rimos, às vezes, de irmãos que estão na fila da comunhão, na igreja, de alguém que erra alguma coisa. Fazemos as mesmas piadas como fazíamos no mundo, no comércio, quando a gente trabalhava. Outros vão à igreja e, muitas vezes, induzidos até pelo próprio sacerdote, acham que não tem problema nenhum continuar bebendo a sua cerveja em festas paroquiais, continua naquela vida mundana que sempre teve, que trouxe sofrimento às esposas, medo aos filhos. Paulo diz, da bebedeira. Por quê? São pessoas que querem viver daquela maneira dentro da igreja. É impossível, porque a igreja não é o templo, é você mesma, você mesmo. Uma vida espiritual, nós somos convidados a anunciar e a salvar almas pela nossa conduta. A minha conduta, que é difícil da gente manter ela santa, é que vai levar uma pessoa para o céu ou para o inferno. E nós só vamos saber disso quando nós cairmos, vai ver a multidão de pessoas que te seguia. Ou então, quando chegarmos um dia na eternidade, seremos cobrados por aquilo que não fizemos enquanto tivemos tempo. Ora, amados, se eu quero ter uma vida no Espírito, eu sei o quanto eu fiz na minha juventude, até o meu casamento, meu pai sofrer. Eu sei quantas lágrimas ele chorava escondido. Eu sei quantas lágrimas minha mãe mostrava para mim, sofrendo com as minhas atitudes de filho, quando eu desprezava e magoava e xingava e dizia palavrão ao meu pai. Ele faleceu. Mas sabe a graça que eu tive? De que Deus mudasse a minha vida primeiro, para que eu chegasse um dia, sem mais nem menos, beijasse aquela careca do meu pai e dissesse para ele, eu te amo, pai, me perdoa. Ele se assusta com a atitude, é claro, me abraça, chora junto, eu não precisei dizer mais nada, mas eu sabia que agora eu precisava fazer isso, para que o dia que ele estivesse lá no velório como estava, eu pudesse olhar para ele com saudade e com lágrimas, mas dizendo para ele o quanto eu amava e que Deus levasse a sua alma. Porque eu havia conseguido pedir e dar o perdão ao meu pai e poder passar para ele algo de Deus que ele nunca teve. Então o que está acontecendo? A mudança que aconteceu na minha vida, como aconteceu na vida da samaritana, levou ela a falar de Jesus como eu queria falar de Jesus. Mas não era só isso, a conduta minha tinha que ser mudada de dentro para fora. Não haveria condições de eu continuar com a minha vida, louvando a Deus, indo em congressos, em encontros, e rezando por pessoas, e continuar rancoroso, ter deixado mágoas em alguém, sem nunca ter oportunidade, se elas não existissem, de consagrar, lembrar delas, desejar felicidade, ou estivessem onde estivessem.
Como que é possível eu carregar o lixo e querendo uma água viva para ser adorador em espírito e em verdade? Aí eu me reporto então à pregação primeira. Se a mulher da Samaria, com todos os seus pecados de vida matrimonial, com a sua incompetência de entender os projetos de Deus, questionando o Senhor sem o conhecê-lo, deixou-se penetrar, larga o cântaro e sai dizendo que ele está presente, o Messias, foi exigir dela, com certeza, não nos narra os evangelistas, uma conduta de vida diferente. Chegar para o marido, ou o homem que morava com ela, que Jesus disse que não era o marido, exigir dele um casamento, mudar sua atitude de sexualidade, levantar a cabeça e não julgar quando era julgada pelas amigas que iam buscar água no poço. Ela teve que mudar a atitude. Já que você tem a minha presença, ande também com a minha presença. Você sabe qual é a presença de Jesus na minha vida e na sua? É o Espírito Santo. Não vos deixarei só. Enviarei o Paráclito, o Consolador do Pai. E só o Espírito Santo pode convencer. Não minhas palavras e de sacerdote nenhum pode convencer os seus erros. Só o Espírito Santo. Ele vai controlando a minha mente, o meu ser, o meu agir, a minha postura. Quando eu faço discriminação de pessoas, quando eu rejeito alguns irmãos, quando eu me acho mais acima deles, quando eu não me humilho, quando eu quero ser o primeiro, quando na verdade eu quero os primeiros lugares, o Espírito Santo vai dizer: seja humilde, 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 apenas humilde. Vai me convencendo. Para mim ser humilhado? Não, para mim ser grande. Para que a palavra se cumpra, os últimos podem ser primeiros. E os maiores são os menores, mas os menores podem ser os maiores. Porque realmente agora nós deixamos que Deus nos conduza. Que não haverá empresa global nenhuma nesse mundo que vai colocar e aplaudir você em jornal nacional. Ninguém vai ver a sua atitude, ninguém vai elogiar o que você faz. Não se preocupe que deixando-se conduzir, andando no Espírito, o seu nome e o meu estará sendo escrito no livro da vida na eternidade. Aleluia. É lá que nós temos que chegar. É lá que nós temos que chegar. Todo o sofrimento no vale de lágrimas que nós estamos vivendo é um preparo para a grande vitória que Deus tem em nós. Então o seu problema de hoje, a sua dificuldade, a sua enfermidade, o seu relacionamento, não pode ser maior do que aquilo que Deus está preparando para você. Deus está permitindo a sua vida e a minha. Deus está permitindo essa manhã na sua vida. Deus está dando a nós, nesse manhã, pela palavra do Paulo, uma conduta de vida, dizendo apenas: não é possível que você tenha uma experiência com o Espírito e não tenha atitudes de alguém que é espiritual. Não precisamos ficar com cara de santos, como disse o Papa. Não precisamos ficar só na sacristia. Não precisamos com olhar de piedade para chamar atenção. E nem andores para ser carregados como ídolos. Nós precisamos apenas sorrir, brincar, em tudo que nós fazemos de uma maneira nova. E tenho certeza, você arrastará a multidão pela sua conduta. Porque poderão dizer, como disseram para mim: olha, Deus existe, que para mudar o Henrique só pode existir Deus. Eles vão dizer que Deus existe pela mudança da sua conduta. Por isso Paulo está nos conduzindo o andar no Espírito, quando nós damos, na verdade, confiança, confiantes, um sim para Deus guiar a nossa vida. Você não pode andar no Espírito até que você creia que Ele realmente está em você. Ora, amado, nós precisamos disso. Nós estamos vivendo um tempo do Espírito Santo. Nós estamos vivendo um tempo de catástrofe, de caos no mundo todo, pelo pecado, por tanta coisa que está acontecendo, até na natureza. Se nós não tivermos sabedoria do Espírito, se nós não tivermos a quietude do Espírito, a mansidão do Espírito, nós não saberemos como salvar a nossa família, como resolver os problemas financeiros e tantos outros que está cada vez mais difícil para nós. Não seremos mais murmuradores, mas pessoas que testemunharão que é possível, que realmente estamos sofrendo, mas que nós cremos que no minuto seguinte o Deus da vitória nos dará a vitória que Ele prometeu. Amém.